232%. Esse é o percentual de crescimento do patrimônio em um intervalo extremamente curto de tempo. Enquanto o Brasil atravessava os últimos dias do ano, uma cena curiosa se repetia. O país parecia ocupado demais com pequenas batalhas para perceber o que realmente importava. Estão no lixo. Pra vocês verem aí, eu cortando essa havaiana aqui, ó. Nas redes sociais, campanhas improvisadas surgiam do nada. Discussões inflamadas dominavam timelines. Indignações seletivas eram fabricadas e consumidas em ritmo acelerado. Tudo muito barulhento, tudo muito conveniente. Porque longe desse espetáculo, um episódio de enorme relevância institucional começava a emergir. Discretamente, quase como um detalhe incômodo que ninguém devia desenvolver. Reportagens apontaram que o ministro Alexandre de Moraes teria feito múltiplos contatos diretos com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Não uma ligação casual, mas 6 tentativas de contato em um único dia. A justificativa oficial falava em assuntos internacionais, mas outras informações indicavam algo mais sensível: tratativas envolvendo a venda do Banco Master para o BRB. 6 ligações, um único tema sensível, uma interseção direta entre judiciário, sistema financeiro e poder político. O cenário se torna ainda mais delicado quando se observa o contexto paralelo. O escritório de advocacia ligado à família do ministro mantinha contratos milionários com o mesmo banco envolvido na negociação. Valores que chamaram atenção até mesmo dentro do meio jurídico, por estarem muito acima do padrão praticado por grandes bancas do país. Milhões por mês, atuação restrita, proporção que levanta perguntas inevitáveis. E ainda assim o debate público seguia distraído. É assim que funcionam as cortinas de fumaça, não para esconder completamente, mas para desviar o foco, fragmentar a atenção e transformar o essencial em secundário. Enquanto a opinião pública se perde em conflitos rasos, decisões profundas seguem sendo tomadas em ambientes fechados, longe do escrutínio popular. E talvez a questão central não seja o que está sendo discutido em voz alta, mas o que está sendo evitado em silêncio. Quando o discurso não esclarece, os números passam a falar. E foi exatamente os números que essa história começou a ganhar outra camada. Ao longo dos últimos anos, o patrimônio declarado do ministro apresentou um crescimento que chamou a atenção de analistas independentes. Não pelo valor isolado, mas pela velocidade e pelo contexto. Não se trata de enriquecimento ilegal comprovado, trata-se de descompasso. Salários públicos são previsíveis, evoluções patrimoniais compatíveis com eles também. Mas quando imóveis, participações indiretas, contratos familiares e veículos empresariais crescem em paralelo a decisões institucionais de alto impacto, surge uma pergunta simples e incômoda. Parte desse crescimento passa por empresas ligadas ao núcleo familiar, escritórios, sociedades e contratos que legalmente não recaem diretamente sobre o magistrado, mas orbitam seu entorno mais próximo. É aqui que a engrenagem se torna sofisticada, porque a legislação brasileira permite e muitas vezes protege esse tipo de separação formal entre autoridade e interesses econômicos indiretos. Formalmente tudo parece dentro das regras, materialmente o cenário exige atenção. O ponto central não é acusação, é conflito potencial. Em democracias sólidas, juízes não precisam apenas ser imparciais, eles precisam parecer imparciais. E quando o patrimônio cresce sob uma névoa de estruturas paralelas, essa aparência se desgasta. Mais grave ainda, não existe hoje no Brasil um mecanismo eficaz e independente que audite em profundidade a evolução patrimonial de membros das mais altas cortes. Ou seja, os números são declarados, mas raramente questionados.
Enquanto servidores comuns enfrentam fiscalizações rígidas, o topo do sistema opera em um ambiente onde a confiança substitui a verificação. E confiança, quando não é acompanhada de transparência, se transforma em silêncio institucional. O crescimento patrimonial isoladamente não prova nada, mas ignorá-lo também não. Porque em estruturas de poder concentrado, o que não pode ser investigado tende a se repetir. E é exatamente por isso que o próximo passo dessa história incomoda tanto. Toda vez que um tema sensível ameaça sair do controle, algo curioso acontece. O debate muda. De repente o país inteiro passa a discutir outro assunto. Uma polêmica paralela, uma frase fora de contexto, um inimigo conveniente. Nada disso é acaso. No jogo do poder isso tem nome, cortina de fumaça. Enquanto perguntas difíceis começam a surgir sobre patrimônio, privilégios e estruturas que não se explicam, o foco é deslocado para batalhas emocionais, ideológicas ou morais. Não se responde, se distrai. Funciona porque cansa, funciona porque divide, funciona porque transforma questionamento em torcida. Quem pede explicação vira inimigo, quem pergunta vira ameaça, e assim o debate real desaparece. O mais eficiente da cortina de fumaça não é esconder fatos, é desqualificar quem tenta enxergá-los. Quando o cidadão começa a perguntar como isso funciona, a resposta não vem em dados, vem em rótulo. Quando alguém aponta contradições, não há auditoria, há escândalo fabricado. Salários seguem sendo pagos, estruturas seguem funcionando, privilégios seguem intactos, tudo dentro da legalidade formal. Tudo distante da transparência real. A cortina de fumaça não protege apenas pessoas, ela protege o sistema. Um sistema onde quase ninguém presta contas, mas todos exigem confiança. E quanto mais barulho há na superfície, menos se enxerga o que acontece nos bastidores. 232%, esse é o percentual de crescimento do patrimônio em um intervalo extremamente curto de tempo. Não estamos falando de décadas, não estamos falando de uma carreira empresarial bem-sucedida, estamos falando de poucos anos. O número permanece, segundo declarações patrimoniais, o valor saltou de alguns milhões para quase 80 milhões de reais, um crescimento de 232% entre 2023 e 2024. E aqui está o ponto central, ninguém afirma que enriquecer seja crime. O problema começa quando o ritmo do crescimento não conversa com a realidade declarada, com a atividade exercida, nem com os parâmetros normais do mercado. Advogados renomados com décadas de atuação, escritórios consolidados em múltiplas áreas, não apresentam curvas parecidas. E mesmo assim, esse número existe, está documentado, está declarado. O que deveria acontecer em qualquer democracia funcional é simples. Perguntas, auditoria, transparência. Mas o que acontece aqui é o oposto. O número aparece, o silêncio responde. Não há coletiva, não há explicação técnica declarada, não há questionamento institucional proporcional à gravidade do dado. E quando alguém aponta os 232%, o debate não gira em torno do número, gira em torno de quem ousou mencioná-lo. Porque o problema nunca foi o patrimônio crescer. O problema é crescer rápido demais, alto demais, sem explicações públicas suficientes e ainda assim ser tratado como um assunto proibido. Quem deveria investigar quando todos parecem impedidos de fazê-lo? Em qualquer democracia funcional existe uma regra básica: ninguém está acima do escrutínio público. Quando surgem indícios, números fora da curva, relações sensíveis e decisões que beneficiam grupos específicos, o sistema reage. Abre-se investigação, solicitam-se documentos, convocam-se responsáveis. Aqui não. Quem pode investigar um ministro da mais alta corte? Formalmente a resposta é conhecida, mas na prática o sistema entra em paralisia institucional. A Procuradoria não se move, o Congresso silencia, as comissões não avançam e o que deveria ser tratado como um caso técnico, jurídico e administrativo se transforma em tabu. Não se trata de condenar, não se trata de absolver, trata-se de investigar. Porque quando perguntas legítimas são evitadas,
a desconfiança cresce. E quando a desconfiança cresce, a credibilidade das instituições encolhe. A democracia não morre apenas com golpes, ela morre com silêncios convenientes, com protocolos engavetados, com números que ninguém quer explicar. Se tudo está correto, investigar não é ameaça, é proteção. A verdadeira pergunta que fica não é sobre patrimônio, contratos ou reuniões. A pergunta é outra. Quem fiscaliza aqueles que decidiram que nunca precisam mais ser fiscalizados?